Já são 5 derrotas no Brasileirão. O Corinthians, instável e apresentando pouco futebol, continua patinando. E a cada rodada, a zona do rebaixamento fica mais próxima. Perdemos tentando fazer o resultado, tentando buscar, tentando fazer com que as coisas saíssem bem para o nosso lado. Hoje, infelizmente, as coisas não correram bem até o final, mas é continuar, é a luta. Eles sabem a importância de cada jogo para a gente é uma final e a gente procura fazer isso. Tá, eu estava pensando, né? Tendo um exercício de empatia pelo São Paulino, um monte de crítica para o Fernando Diniz, perdeu, blá, 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 mas pelo menos ele vê o time dele criando oportunidades. Né? Bola na trave, é gol que perde, é isso. Agora, torcedor de Palmeiras e Corinthians, o que eles veem não é nem futebol. É uma coisa inacreditável a incapacidade de criar. E aí mandaram embora o Thiago Nunes como se fosse o grande problema. O Coelho está aí há 3 jogos. E o que a gente está vendo, mestre? Nada. A mesma coisa. Nada. Bom, em primeiro lugar, não há treinamento. Segundo lugar, a mentalidade do treinador brasileiro em geral, com raríssimas exceções... É o medo. É o medo. O medo que impede de jogar. O Corinthians não tem jogador. O Corinthians também não tem jogador. Não tem... Quem é que está jogando futebol no estado de São Paulo, um futebol mais ofensivo? É o Santos. O Santos com o Marinho. Por quê? Porque tem o Marinho de um lado e tem o Soteldo do outro. Jogadores que sabem driblar, que sabem se infiltrar, né? Bons tem no velocidade. 1 contra 1. Um contra um eles vencem em geral. Quer dizer, você não procura no Corinthians, procura no Palmeiras, não tem. Quer dizer, tem, mas não entra em campo às vezes e tal. No Corinthians nem tem no banco. Então acontece que fica isso aí. O que ele fez? Ele acabou trocando os dois volantes que tinha, que era o Cantillo e o Camacho, por 2 meninos. Muito bem. Você vê, o Xavier dá uma entrevista em que ele diz que o ídolo dele é o Ralf. O Ralf é o último o remanescente dos brucutus do futebol. Aquele volante só sabe marcar. A situação do Corinthians está complicada. Mas ele foi um vencedor pelo Corinthians. Não foi, mas é pela... Sim, ele era uma mas referência. De estilo. Agora vai o Danilo falou, o Danilo falou do Busquets. Que aí dá para você entender como é que as pessoas observam o futebol. Ai, tá bom, hein? Que um destrói. Tomara que a mãe do Ralf e o Ralf não estejam te assistindo. Um destrói, não. Foi muito útil dentro de um esquema. Então, só que ele não foi campeão mundial? Foi. Então... A questão é essa. Foi útil dentro de um esquema. Xavier não era da que base hoje do não cabe mais. Não, o Xavier é recente. O Rony é desde 2000. Quem que é o que tinha o ídolo? Não se trata, pelo amor de Deus, não se trata aqui de menosprezar. Você menospreza, pelo amor de Deus. Pensa na mãe do cara. Faz coisa de fofoca, isso aqui virou comadre. Sabe o que ele falou dele? Vocês que estão falando. Não é nada disso. Vocês que estão falando do estilo de jogo do jogador. Que um é clássico e o outro é distribuidor. Um é clássico, o outro é brucutu. Estão começando, é isso aí. Mas também tinha brucutu na seleção brasileira. Tinha brucutu também na seleção brasileira. Onde? Na seleção também tinha muito brucutu. Acho que ela tá falando do Mauro Silva. Seleção? Ué, o Mauro Silva não era um brucutu? Não, Mauro Silva sabia jogar muito. Tá bom, ele era um parrudão daquele jeito. Muito. Mauro Silva sabia sair jogando. Roque Júnior? Muito. Zagueiro. Ele jogou de zagueiro uma vez. O outro lá? O outro também. O Dunga não é um brucutu? O Dunga! Jonas Campos, eu vou levantar. A cadeira. Fala, Conchita! Jonas Campos está chegando ao vivo do Parque São Jorge. Ontem o Coelho falou outra vez sobre a busca do Corinthians por um técnico, né, Jonas? Conta pra nós, boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, amado mestre, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva.
Pois é, Mi, muita ansiedade, né, em torno desse novo nome, desse novo técnico que pode vir a assumir o Corinthians. O Coelho, por enquanto, segue no cargo. Ontem, mais uma vez, foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e falou, tô tranquilo, sou funcionário do clube, tô aqui para fazer o meu melhor. E segue no cargo, mas muita ansiedade porque a situação do Corinthians preocupa e preocupa muito. O Timão está a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Com a derrota de ontem, estacionou na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Inclusive, o setor defensivo preocupa bastante nesse momento. O Corinthians com a 3ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, 17 gols sofridos, sofreu gols nos últimos 9 jogos de maneira consecutiva, o que não acontecia desde 2018 com esse Corinthians. E além disso, ofensivamente não vem apresentando lá grande coisa, então a coisa preocupa mesmo. O Timão volta a campo na 4ª da semana que vem, um jogo adiado lá da primeira rodada, descansa no fim de semana. Quarta que vem, Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. O Fagner já está fora desse jogo porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas enquanto isso, o Coelho vai seguindo no cargo. O novo técnico, o mistério segue no ar, minha gente. O André Sanches, naquela entrevista coletiva que concedeu recentemente, disse que prefere um brasileiro e quanto mais experiente, melhor. Mas não deu mais pistas do que isso. O Andrés, vale lembrar, está na Europa, né? Surgiu até o boato de que será que está conversando com alguém, algum treinador, mas a informação é de que ele foi resolver questões pessoais em solo europeu. O mistério sobre o novo técnico está no ar, mas tem reforço chegando. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso, Mi. Valeu, Jonas. Bom, então quem você acha que deveria ser o novo técnico do Corinthians, mestre? Guardiola. Ah, não, mestre. Eu vou falar, Jesus. Eu fico imaginando... Tá bom, então não seja o Guardiola. Possível, alguma o coisa... Klopp. Mestre. Dorival Júnior. Tá. Eu fico imaginando o Guardiola aqui, fogo, né, descendo no aeroporto, tá e um monte de torcedor montando o dedo na cara dele. Você? Eu não consigo... Assim, eu tentaria algo diferente, mas... Miguel... Por que não? Sei lá, eu faria uma aposta. Falou pro... você fala, eu tentaria algo diferente. O resto, com todo respeito aos demais, mas é tudo mais do mesmo. Não, tudo a mesma coisa. Precisa contratar jogador. O Corinthians precisa de jogador de qualidade, de alta qualidade. Pelo perfil que traçou o Jonas, quanto mais experiente, melhor. Só me vem à cabeça Filipão, depois Abel Braga, alguma coisa assim. Dunga, último contato com o Jonas Campos, lá do Parque São Jorge. Casares chega para ser a salvação do Corinthians. O negócio não tá fácil pro Timão, né, Jonas? Será, Michele? Será que o Casares vai ser a salvação do Coringão? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo. E a gente, né, cercado de dúvidas em relação a esse jogador que dentro de campo agrada muito, mas tem um histórico polêmico extra-campo. A gente ouviu jornalistas lá de Minas Gerais que acompanharam aí o Casares diariamente no dia a dia do Atlético Mineiro e preparou um material para o torcedor do Corinthians conhecer mais esse possível reforço que está prestes a assinar contrato com o Timão. Olha só. Por essas imagens, a certeza de um jogador diferente, de nível técnico elevado. Por essas outras imagens, a certeza de um cara que gosta de uma festinha, de uma resenha, até mesmo na hora errada, né? Durante a pandemia, um histórico com envolvimento até em casos de polícia. Dentro de campo, um jogador fantástico, dos melhores que já vi vestiram a camisa do Atlético, mas ficou devendo principalmente em relação à responsabilidade, né? Então tem o Casares jogador e o Casares atleta. O Casares jogador, nota 10, joga muita bola, craque de bola dentro de campo. O Casares atleta fica devendo. Um jogador diferenciado, um jogador que tem um bom toque de bola, que tem uma boa dinâmica de jogo, que sabe mudar e ditar o ritmo de uma partida, mas o histórico dele não o credenciou para seguir na temporada com o São Paulo. Resta saber se o Casares vai conseguir e se ele quer também jogar o que ele sabe. Saber, ele sabe. O equatoriano, que participou apenas de uma partida oficial em 2020, que saiu do Galo principalmente por não fazer parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli, pelo menos pelo que tem postado nas redes sociais, parece que tem cuidado do físico nesse período sem jogos. Informa ou não, o fato é que apesar das polêmicas, o meia deixa o Galo Mineiro com números interessantes. Juan Casares, de 28 anos, nascido em Quinindé, no Equador, é jogador profissional desde 2009
tem 1,71 m e no Atlético Mineiro, desde 2016, fez 205 jogos, com 47 assistências e 41 gols. É o estrangeiro com mais partidas pelo Galo e o segundo maior artilheiro gringo do clube, atrás apenas do argentino Lucas Prato. Quem conhece bem a figura e vem acompanhando de longe o momento do Corinthians, aposta que o equatoriano pode sim render bons frutos ao timão. Chega para assumir a meia cancha, né, como a gente fala aqui também, o meio campo, e ser esse 10 de ofício, essa cabeça pensante do time do Corinthians. Quem, na minha opinião, vai se dar muito bem, né, com o Casares é o Jô. São jogadores que, se encaixarem, tem tudo para fazer o Corinthians voltar a funcionar no Campeonato Brasileiro e no restante da temporada. A gente teve o exemplo do Jô aqui na passagem pelo Atlético, que se deu muito bem, mais ou menos nesse mesmo estilo de jogo, com o Ronaldinho, que era um jogador que criava, o Bernat, que era um jogador de lado de campo, ou até era um jogador mais de cadência de jogo e também de arremate de fora da área, né? Mas é um trio que pode buscar uma semelhança com aquele trio que o Cuca fez jogar muito bem em 2013 aqui no Atlético. É isso, gente. Casares certamente um jogador que pode agregar e muito ao setor ofensivo do Corinthians, que está devendo. Sobre esse lado extracampo, a diretoria aposta nos líderes, né, jogadores experientes do elenco corintiano, Cássio, Fagner, Gil e companhia, para ajudar a controlar o homem, né, que está chegando. Inclusive, a proximidade da diretoria com o grupo também pode ajudar a conter essa questão extracampo do Casares, que chegou à capital paulista ontem para realizar exames médicos, pode assinar e ser anunciado pelo Corinthians a qualquer momento, Michele. Muito bom, Jonas Campos. Ele é a cara do Corinthians, não é não, Messi? Eu gosto muito do Casares. Acho que o jornalista mineiro foi muito bem. Acho que o Jô pode se dar muito bem com ele. E seria ideal, Messi, você concorda comigo, que o Corinthians tenha jogador de velocidade também, que invadam o espaço, porque ele é o cara que enfia a bola. A propósito, acho até que ele joga onde joga o Luan hoje. Exatamente. E aí não sei se o Luan vai ter espaço com o Casares no time. Não, o Luan, do jeito que vai, não tem espaço em lugar nenhum. Nem no meu Mojimirim, né? Eu acho interessante. Aliás, eu prefiro o bandalho bom de bola do que o menino bonzinho. Cordeirinho que não faz nada. É isso aí. Então, ele sabe jogar bola. Então, vamos lá, bota esse cara aí. Ele tem a cara do Corinthians. Tem a cara do Corinthians e os números dele no Atlético Mineiro, veja só. Ele é um armador, ele não é artilheiro. Então, para ele já ser o segundo maior goleador estrangeiro no Atlético, já mostra bem do que ele é capaz. Ele tem velocidade, ele tem criatividade, ele tem bom passe, ele é cerebral, porque ele tem visão de jogo. Então, o Jô tende a ganhar muito com ele. Aí o Corinthians, se for inteligente... Bota o Léo Neto lá, que é o que tem, né? O Léo Natel. Exato, buscar jogadores de velocidade. E aí, para você ter um cara no meio, como o Casares, pelo menos 2 jogadores de velocidade pelos lados, que possam partir em diagonal, e o Jô, o Corinthians tende a se tornar um time muito forte e fazedor de gols. E aí vai acabar a igrejinha do Corinthians, que eu não sei quem foi aqui que falou, foi o Garrafa ou o Salazar, que um dos objetivos de chamar o Casares é para acabar a igrejinha do Corinthians.